Bom, primeiro, antes de eu responder diretamente a pergunta, eu quero dizer como foi essa minha relação inicial com esse termo intelectual, com essa imagem de intelectual, né? Quando eu entrei na graduação de História na Universidade Federal de Rondônia, e quando eu entrei num centro de pesquisa e comecei a fazer iniciação científica, e aí, assim, a gente começa a ler sobre os intelectuais, né? Tipo Foucault, Jacques Derrida, Gaston Bachelard, enfim, esses grandes intelectuais que são colocados para a gente, né? E, assim, eu li bastante, né, esses autores, tinha eles como referência e tudo, e a gente acaba construindo uma imagem, né, do que é intelectual e querendo, aí almeja também isso na graduação, os estudantes a ter essa imagem de intelectual também, né, de ser aquela pessoa que leu vários livros, que sabe discutir teoricamente as coisas, né, aí, é, é, eu ficava lendo aí as aulas inaugurais do Foucault, as aulas inaugurais desses outros intelectuais, né, teóricos literários. E aí eu ficava achando, poxa, um dia eu quero dar uma aula inaugural também assim. E aí você vai querendo seguir, né, esses procedimentos que a gente entende que é para ser de um intelectual, né? Mas depois de quando aos poucos eu fui adentrando mais nessa vivência indígena, né? E desde a minha graduação, né? Quando eu comecei a fazer pesquisa, eu comecei já dentro da linha de história oral, né? História oral de vida. Então, eu já, nessa perspectiva de história oral que eu comecei a trabalhar, já trazia essa questão de deslocamento, né? De, das relações entre sujeito e objeto. Já trazia assim, uma relação de transposições de papéis, onde a pessoa, colaborador, que seria, que se torna o centro da pesquisa, né? E o sujeito e o protagonista da pesquisa, né? A parte principal da pesquisa. Então, a própria perspectiva de história oral já me trouxe, né, essa possibilidade de fazer esse deslocamento, né? E desde a graduação, então, que eu venho trabalhando nessa perspectiva de história oral. Na graduação, eu trabalhei com o povo indígena Caçupá, né? E aonde eu tive um grande mestre, que foi um parente Caçupá, que me conduziu na pesquisa, que me levou nos territórios e que me deu a condução da pesquisa. Então, ele foi meu mestre, né? Nessa minha iniciação científica, seu Clóvis Caçupá, que já fez a passagem. Então, assim, e esse trabalho que eu fiz, eu falo assim, eu não tenho nenhuma publicação em revista de Qualizar, né? Mas eu tenho as minhas pesquisas, todas elas realmente trouxeram transformações, vamos dizer assim, para o lugar onde foi feita a pesquisa. Teve importância, né, e
efeito para as pessoas envolvidas e para a comunidade. A minha monografia de bacharelado, a construção de uma identidade povo indígena Caçupá, ela foi utilizada pela organização do povo indígena Caçupá e Salamãe, que é um outro povo que vive junto com os Caçupá, por meio das relações de intercasamento. E a associação, na pessoa do seu Clóvis, na época, encaminhou a minha monografia para o Ministério Público Federal, que serviu como documento, como estudo, para colaborar na demarcação de mesmo que uma pequena terra indígena em Porto Velho, né, eles conseguiram garantir, né, a demarcação desse território, mesmo que seja bem pequeno. Mas eu fico muito feliz de saber que eles se apropriar, não no sentido de se apropriar, mas eles tomaram para si essa pesquisa, viram a importância e souberam como fazer uso dessa pesquisa para garantir o direito de demarcação, né? Então, eu já posso dizer, não, a minha pesquisa já demarcou território. Então, para mim, isso vale muito mais do que uma publicação qualizar, que eu não tenho, né? E eu fiquei mais feliz ainda porque recentemente uma liderança também do povo Caçupá entrou em contato comigo e falou que a minha monografia também estava colaborando para que fosse feito um grupo de trabalho, de estudos antropológicos, o GT, né, que faz para estudar, iniciar o processo para demarcação de território indígena. Então, a minha monografia estava colaborando para que fosse formado um grupo de trabalho para demarcar o território de origem da onde saíram os Caçupá, porque na minha monografia eu entrevistei pessoas bem mais velhas, todas elas já faleceram, já fizeram a passagem. E nas narrativas eles falam exatamente o nome do lugar, de onde eles saíram, quem foi que retirou eles do território, né? Eles falam, a gente vem do lugar Cascata, foi o SPI, numa noite que a gente tinha feito uma grande festa, já estava todo mundo dormindo, eles chegaram de madrugada e saíram levando todo mundo, e um ou outro que conseguiu escapar. Então, assim, eles pontuam muito bem, né, aonde que eles estavam, onde que eles viviam, quem foi que tirou eles, como que foi tirado. Então, isso é um importante documento para fazer esses estudos e espero que vá para frente também esse trabalho e que eles consigam recuperar esse território que hoje é ocupado por fazendeiros. Na época, quando eu estava fazendo a pesquisa, eu cheguei a falar para o seu Clóvis, que eles poderiam reivindicar a demarcação desse território, o lugar Cascata, que todos os mensagens falavam. Aí ele falou que era muito difícil porque já tinha fazendeiro lá. E aí, quando eu recebi essa notícia que estavam lá fazendo o grupo de trabalho, fiquei muito feliz. Então, assim, uma monografia de bacharelado, né? Na minha primeira pesquisa, e um trabalho que não é uma dissertação de mestrado, nem uma tese de doutorado, é apenas uma monografia de bacharelado que trouxe resultados tão grandes, né, para o povo. Então, isso me deixa muito realizada.
E aí é nesse sentido que eu quero falar sobre a questão do intelectual. Na graduação, eu queria saber falar como Foucault falava, eu queria saber falar como Jacques Derrida falava. Hoje, eu entendo que esse termo intelectual, ele não corresponde para nós indígenas, porque o termo intelectual coloca num patamar a mais dos outros, né? É aquele que sabe mais do que os outros, que estudou mais do que os outros, que leu mais que os outros. Pelo menos essa é a ideia que eu aprendi quando eu fazia graduação, fazia mestrado, doutorado, né? Esse endeusamento, né, pelos intelectuais e tal, quando chegava um intelectual francês, inglês, não sei de onde, né, ou um intelectual famoso, né, Boaventura, e lotava os auditórios lá da USP para ver o grande intelectual. E eu acredito que isso não corresponde, né, para nós, embora nós temos aí grandes pensadores, né, indígenas, como Ayrton Krenak, né, como vários outros e outras intelectuais que lotam auditórios, que as pessoas, quando sabem, vai lá e lotam os auditórios, né? Mas, assim, conversando também com outros parentes, eles também entendem que esse termo intelectual nos separa dos outros sabedores, pensadores e pensadoras indígenas. Então, eu mesmo não me sinto à vontade, né, de ser colocada nesse título, né, de intelectual indígena. Porque, assim, eu penso que eu sei muito pouco diante dos grandes e das grandes sabedoras dos territórios. Eles sabem muito, eu não sei quase nada, eu sei o pouquinho que eu aprendi com eles e que eu levei para a academia, para dialogar na academia e para colocar como um saber que deve ser considerado no mesmo patamar que qualquer outro conhecimento, né? Mas eles sabem tanta coisa, eles sabem o nome de todas as árvores, eles sabem para que servem aquelas árvores, os remédios que podem ser feitos com a casca daquelas árvores, sabe o nome de todos os frutos, sabe o nome de todos os animais, eles sabem olhar para o céu e dizer se vai chover no outro dia, se não vai chover, só olhando para o céu, a posição das estrelas. Eles sabem ler todo aquela configuração de mundo qual eles fazem parte e ainda dão conta de ler as outras coisas que chegam das outras culturas e que atravessam os seus mundos culturais. Então, eles e elas que são os grandes sabedores e sabedoras. Meus parentes, quando lá na comunidade, agora eu estou de volta à comunidade que eu fui tirada há 3 anos atrás da escola estadual, fui tirada e fiquei esses 3 anos lutando para voltar. Eu poderia estar em alguma universidade dando aula, teve vários concursos na minha área, né, que eu poderia estar fazendo. Poderia ter tentado para possivelmente ter passado em alguma, possivelmente, quem sabe, ter passado na cadeira de História Indígena na USP, por exemplo.
de repente, quem sabe, né? Ou em qualquer outra universidade. Mas eu quis voltar para lá. Primeiro porque eu queria honrar a memória da minha avó e do meu avô, porque eu não queria ser a professora que tinha sido tirada da escola, né? De uma forma arbitrária, né? De um jogo que foi feito para me tirar, mas eu não era o melhor lugar de trabalho para voltar, mas era o melhor lugar porque era a minha comunidade. Eu queria voltar para a minha comunidade, queria estar entre meus parentes. E foram 3 anos de luta, muito difícil, muitos enfrentamentos. Mas, enfim, agora, nesse mês de fevereiro, final de fevereiro e começo de março, eu consegui voltar para a comunidade. Fiquei feliz por estar voltando, mas fiquei mais feliz ainda de ver a realização dos meus parentes de ver eu voltando e de se sentirem também vitoriosos junto comigo, né? Isso me deu e eu quis dar essa vitória para eles também. Por isso eu lutei e também queria mostrar para eles que a resistência também é uma possibilidade e não só abaixar a cabeça para essas pessoas que ocupam espaços de micropoderes nessas comunidades. E eu estou de volta. Elas brincam comigo, assim, às vezes, quando a gente está conversando, partilhando algumas ideias, algumas coisas, está fazendo alguma coisa junto, né? Aí, às vezes, eu erro, né? Alguma coisa, tipo, somente for questão artesanal. Esses dias minha prima tá fazendo uma cortina para mim de taboquinha e seringa, né? A seringa é essa semente aqui, não sei se você conhece, da seringueira. Aí tem todo um procedimento lá para fazer, né? E aí coloca a taboquinha, depois coloca a seringa, depois a taboquinha, a seringa, e eu errei a sequência, né? Eu esqueci de colocar uma seringa e coloquei 2 taboquinhas junto. Aí ela viu, minha prima, tu errou aí. Ficou, prima, mas também tu nem falou nada. Ela, não, mas é você que é a doutora aqui que eu ia falar, né? A doutora, eu falei, não, peraí. Aqui quem é a mestra é você que está me ensinando, né? Então a gente fica nessa brincadeira. Eu falo, não, aqui eu não sou doutora. Aqui quem são os doutores e as doutoras são vocês são meus mestres e minhas mestras. Eu estou aprendendo com vocês. E isso não é nenhuma palavras soltas, assim, são palavras verdadeiras que eu falo, porque eu reconheço o, o, a grandeza do conhecimento que essas pessoas têm e que o conhecimento que eu tenho diante delas é muito pequeno. Então, por que eu vou ser a intelectual? Vou estar num patamar acima delas? Não tem como. E não corresponde à imagem do intelectual e da intelectual. Embora a gente saiba que a gente, pelo fato de ter saído do território, ido para a universidade, a gente leu muitos livros, a gente estudou muito, né? A gente adquiriu várias teorias, várias coisas, né? A gente adquiriu essa intelectualidade acadêmica, mas isso não é nada diante do conhecimento que essas pessoas têm e que elas nos ensinam. Então, eu contei toda essa história aí para falar sobre essa questão do intelectual indígena.